Bom, então nessa primeira apresentação, talvez se vocês se esforçarem um pouquinho lá para lembrar de fundamentos de física, a gente falou um pouco sobre as equações de Maxwell, bastante rapidamente, e agora a gente vai explorá-las com mais carinho, né? Então, para quem não se lembra, vou fazer uma breve retomada aqui. Primeiro, o que o Maxwell tem a ver com eletromagnetismo, né? Então, o Maxwell nasceu em 1831, morreu em 1879, então viveu durante o século XIX, e ele formalizou a teoria do eletromagnetismo em um artigo e um livro, né? O artigo Uma Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético, 1865, e o livro Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, 1873. É muito legal porque até então você falava em eletricidade e em magnetismo. E aí quando ele percebe que, olha, a ligação é tão íntima entre eletricidade e magnetismo que dá para a gente tratar de eletromagnetismo como uma coisa só. Contudo, na grande obra dele, que é o livro de 73, ele ainda mantém tratado sobre eletricidade e magnetismo. Talvez até por uma questão política de não colocar um termo tratado sobre o eletromagnetismo, por exemplo. Mas, enfim. O que ele fez nessas obras, né? Ele sintetizou tudo que tinha sido produzido desde o século XVII até o século XIX, uns mais de 200 anos na prática, né? Sobre eletricidade e magnetismo. Incluiu algumas demonstrações dele mesmo sobre a relação entre campo magnético e corrente elétrica e resumiu todo, até com uma certa arrogância, mas resumiu todo o conhecimento eletromagnético em 4 equações que hoje são chamadas de equações de Maxwell. O que são essas equações que sintetizam a eletricidade e o magnetismo, né? A gente vai precisar entender, percebam, ao longo do curso, o que é eletricidade, quais são as leis ou os princípios que regem a eletricidade no entendimento da física, o que é o magnetismo, quais são os princípios e as leis que regem também o magnetismo e por que eletricidade e magnetismo são praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai discutir isso mais pra frente. Enfim. As equações de Maxwell, então, as 4 equações, eu coloquei aqui, tem várias formas possíveis de apresentá-las, eu escolhi essas duas. Aqui na coluna da esquerda, na forma integral, e na coluna da direita, na forma diferencial. Vamos dar uma entendida aqui no que elas estão conversando aqui com a gente. Olhar primeiro para a forma integral, tá? Olha desse lado direito da equação, da primeira equação aqui, que também é conhecida como lei de Gauss da eletricidade, ou da eletrostática. Ela diz o seguinte: se eu tiver uma carga ou uma densidade de carga, ρ, se tiver uma densidade de carga elétrica dentro de um certo volume V, e eu fizer essa integração nas 3 dimensões desse volume, de quanto que a carga está se manifestando dentro desse volume, eu vou verificar que existe um campo elétrico fluindo por uma superfície, pela superfície desse volume, nas 2 dimensões dessa superfície. Imagina como se fosse uma esfera, uma bola ali. Você tem uma quantidade de carga dentro de uma esfera. Aquele volume possui uma quantidade de carga, mas na superfície da bola flui um campo elétrico. Flui um campo elétrico com um certo valor, enfim, agora a gente não vai entrar nesse quesito. Esse ε0 aqui é a permissividade elétrica, permeabilidade elétrica no vácuo, tá? Caso essa carga estivesse no vácuo, enfim, deixa isso para depois. O fato principal é que uma carga gera um campo elétrico quando está em uma certa região do espaço. Olhando aqui na forma diferencial, o que eu tenho? Que uma densidade de carga, no caso aqui no vácuo, ε0, produz ao redor dela um campo elétrico que é divergente, ou seja, que diverge de modo radial
como se estivesse irradiando um campo elétrico a partir da carga. Tá? Bom, segunda equação de Maxwell. Como que eu posso ter um campo magnético B numa superfície, assim como eu tenho um campo elétrico? Essa é conhecida como equação de Gauss do magnetismo. Um campo magnético numa superfície fechada, tá? Uma integral fechada aqui dessa superfície, é sempre zero, pois não há uma carga magnética. Reparem que aqui em cima eu tenho uma densidade de carga que pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu posso ter cargas negativas, como elétrons, como íons, no caso ânions, enfim. E eu posso ter também cargas positivas. Posso ter prótons, posso ter cátions, posso ter moléculas ionizadas positivamente, enfim. Se eu tiver uma carga negativa, eu vou ter um campo elétrico referente a essa carga negativa fluindo por essa superfície. Se eu tiver uma carga positiva, também. Agora, eu não tenho uma carga norte ou uma carga sul isolada para gerar um campo magnético. Não existe um monopolo magnético. Tá? Então, se eu tenho um ímã norte-sul, todo ímã é norte-sul, né? A gente vai conversar sobre isso. Se eu tenho um ímã norte-sul dentro de uma superfície, ocupando um certo volume, o campo magnético ele sai e entra por esse volume. Então ele sempre vai dar zero, porque ele não é um campo só do norte nem só do sul, ele sempre é do norte e do sul. Tá? Enfim, ou seja, olhando aqui na forma diferencial, eu não tenho divergente de campo magnético em lugar nenhum, é nulo. Tá? Bom, terceira equação de Maxwell, chamada de lei de Faraday, diz o seguinte: que se eu tiver um campo magnético variando no tempo, dB dt, se eu tiver um campo magnético variando no tempo numa superfície, ele gera ao redor, de forma fechada, um campo elétrico em linha. Tá? Então, isso daqui é bastante interessante porque vai nos dar depois as ondas eletromagnéticas. Né? Um campo magnético que varia no tempo, dB dt, gera um campo elétrico. Olhando aqui na forma diferencial, também um ΔB, ΔT aqui, uma variação então do campo magnético no tempo, gera um campo elétrico ao redor dessa variação de forma rotacional. Tá? E não de forma divergente, mas de forma rotacional ao redor dele. Por fim, se o campo magnético gera um campo elétrico quando varia no tempo, o Maxwell percebeu que se eu variar um campo elétrico no tempo, um dE dt ao longo de uma superfície, eu também gero um campo magnético numa linha fechada ao redor dessa variação de campo elétrico. Ou o que o Ampère já tinha dito, essa lei aqui é conhecida como lei de Ampère-Maxwell, porque o Ampère já tinha percebido esse primeiro termo e o Maxwell percebeu esse segundo termo. Então essa equação diz que se eu tiver uma densidade de corrente elétrica, J aqui, se eu tenho corrente fluindo por uma superfície, em volta dessa corrente elétrica tem um campo magnético gerado circular ao redor dessa corrente. E se eu tiver uma variação do campo elétrico no tempo, eu também tenho campo magnético gerado. Então eu tenho duas formas de gerar campo magnético ao redor de uma entidade física, ou tendo corrente elétrica ou tendo variação do campo elétrico no tempo. Tá? Aqui mesma coisa, então tem a permissividade magnética aqui no vácuo. Se eu tiver corrente, vou ter um valor de campo magnético. Se eu tiver uma variação ΔE, ΔT do campo elétrico, eu também vou ter um campo magnético. Bom, resumindo aqui a história, é que se eu tenho carga em repouso, eu tenho campo elétrico. Se eu tenho carga em movimento, eu tenho campo magnético e campo elétrico, porque toda carga também gera campo elétrico. Né? Se eu tenho variação do campo magnético, eu tenho campo elétrico. Se eu tenho variação do campo elétrico, eu tenho campo magnético. Enfim, ou de forma divergente ou de forma rotacional, dependendo se eu estou olhando para uma situação estática ou dinâmica. Tá? Tudo bem, se a gente resolve essas equações, também tem uma série de formas de resolver. Se a gente resolve num meio material, olha que legal, né? Num meio material, seja ele sólido, líquido, gasoso, enfim, eu tenho cargas que podem ser elétrons, prótons, íons, moléculas ionizadas, etc.
essas cargas geram um campo elétrico divergente ao redor delas. Nunca um campo magnético divergente, porque o campo magnético, ele, colocar assim, ainda nessa primeira introdução, como positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, se eu tenho uma variação do campo magnético no tempo, eu tenho geração de campo elétrico rotacional. Se eu tenho uma variação do campo elétrico no tempo, ou uma corrente elétrica, eu tenho uma geração de um campo magnético rotacional também. Se eu resolvo essas equações no vácuo, sem matéria, então não tem carga, então não vai ter campo elétrico divergente gerado por carga, nem campo magnético. Mas eu tenho variação do campo magnético continuando gerando campo elétrico e variação do elétrico continuando gerando campo magnético. Não tenho mais corrente porque não tem material, né? Resolvendo a equação no vácuo. Tudo bem? Bom, são algumas considerações. E a pandemia? Estou mudando de assunto? Não estou mudando de assunto, né? A gente está fazendo a apresentação do curso, então eu preciso fazer alguns comentários sobre a atual situação na nossa cidade e no nosso país, né? Algumas considerações aqui. A gente vai precisar analisar. Espero que vocês estejam craques já em analisar gráficos, fazer leitura de tabelas e gráficos, enfim. Mas peguei alguns exemplos só para ilustrar, né? Fazer essa comparação, já que isso vai ser parte do nosso conteúdo também. Análise de funções, né? Reparem aqui, eu peguei até ontem, né? Eu estou gravando aqui esse vídeo dia 3/11, peguei os dados de até ontem. Total de mortes na Itália, total de mortes na França. Então, olha que interessante. Está numa escala linear aqui, não logarítmica, né? A escala nas ordenadas, na abscissa, enfim. O que a gente tem? Ali em março, você tinha uma curva com concavidade para cima, ou exponencial, parabólica, enfim, não tem uma regra lógica, né? Mas com concavidade para cima. Depois passa um tempo, uma curva praticamente linear. Depois tem um ponto de inflexão que muda a concavidade para baixo. E aí você praticamente torna horizontal essa curva constante, ou seja, o total de mortes fica constante na Itália, em decorrência da Covid-19, e você tinha praticamente zerado as novas mortes. Aí agora, isso lá em junho, aí agora aqui em outubro, você tem de novo uma curva com tendência exponencial, com concavidade para cima, aumentando gradativamente o número de mortes diárias, né? Na França, muito parecido, né? Países ali vizinhos. Então também teve um aumento aqui em março, uma incidência até mais vertical. Depois uma muda com concavidade, fica praticamente constante e agora sobe de novo, tá? Número de mortes de novo tornando exponencial. Se a gente olha de outra forma esses gráficos, essas mesmas informações, desculpa, aqui olhando as mortes, novos registros de mortes por dia, então olha o que você teve na Itália aqui. Essa subida de novos casos, então o pico de novas mortes registradas por dia, ali perto de 31 de março, que é quando dá aqui a maior inclinação da curva, ou o maior derivado, ali a taxa de variação da quantidade de mortes por dia, né? Então dá para a gente interpretar assim. Depois uma queda, e quando começa a cair é que muda a concavidade da curva, né? Espero que vocês já estejam bem habituados a essas interpretações. Depois fica zerado aqui a quantidade de mortes por dia, praticamente zero. E agora, começo de outubro, sobe de novo o número de casos diários, por isso que a concavidade aqui, a derivada, começa a ser positiva novamente. Mesma coisa na França, tá? Os gráficos, as escalas não são iguais, né? Então não dá para comparar aqui a altura diretamente, tudo bem? É só para ilustrar mesmo que tem coisas que a gente precisa tomar cuidado, tá? Enfim, voltando aqui o número de mortes bem alta na França também agora em outubro. Detalhe que eu peguei só os gráficos de mortes, tá? Para não poluir demais esse vídeo.
também tinha os gráficos de casos, mas os gráficos de casos, se você reparar que os casos na Itália, agora eles são muito maiores do que lá em março, enquanto que os de mortes ainda está baixo, né? Tomara que continuem baixos, né? Porque agora estão testando muito mais gente, então está tendo muito mais casos e os hospitais já sabem lidar melhor com a situação, já sabem quais os procedimentos mais adequados, enfim, então consegue controlar um pouco mais. Então, vamos olhar outros dois gráficos aqui. Agora no Brasil e na Argentina, a situação é bastante diferente, é curioso, né? É curioso, enfim, é consequência das ações tomadas, né? Não é curioso. É triste, na verdade. Mas o que a gente tem aqui? Em abril, uma crescente dos casos de morte registrado pela Covid no Brasil. Então você tinha uma curva aqui meio exponencial, com cavidade para cima, etc., mas de repente fica linear. E aí a quantidade, praticamente uma derivada constante, né? Uma taxa constante ali de mortes por dia durante muito tempo, que de maio até agosto, em agosto que dá uma queda um pouco na derivada e, enfim, agora está caindo um pouquinho também. Na Argentina, mesma coisa, né? Você tem aqui, demorou até maio para começar a subir, e aí de repente começa a subir, agora fica uma taxa meio constante, tem um ponto estranho aqui, que a gente precisa analisar se ele é considerável ou não, enfim, para a curva, né? Então, se a gente olha esses outros gráficos aqui do Brasil, é engraçado como tem uma subida aqui, e aí dependendo das medidas que você toma para contenção, para cuidados e etc., você mantém aqui, no caso do Brasil, uma taxa média ali de 1.000 mortes por dia, desde maio até agosto. Depois vai caindo, agora está caindo um pouco essa taxa, né? Na Argentina também subiu bastante, aí teve uma queda brusca aqui em setembro, do registro de novas mortes, e aí depois voltou a subir, agora também está com um ponto mais alto, desde o começo do ano, né? Repara a diferença, né, se a gente olha aqui para o gráfico da Itália, quando estourou a situação lá em março, e na França também, até junho praticamente eles tinham controlado, né? Então, março, abril, maio, junho, 3 meses eles tinham praticamente controlado a situação. Em 3 meses. E voltou tudo ao normal, né? Até por isso mesmo, em agosto, setembro, que já não tinha mais casos, eles estavam no verão deles e as praias lotadas, enfim, todo mundo circulando. E agora que estava começando a esfriar por lá, é que os casos começaram a aparecer de novo. Até porque a circulação estava praticamente normal. Agora aqui, como não houve os cuidados necessários, mesmo a gente sabendo já de março lá da Europa, em abril e maio aqui não houve os cuidados necessários, então a gente ficou com essa curva infinita de linear aqui, de 1.000 mortes por dia durante muito tempo, e o que lá eles chamaram de primeira onda, enfim, pra gente vai ser uma onda infinita, né? Tô dizendo isso pra gente continuar tendo cuidado, tá? Um último dado aqui, se a gente olha as mortes por milhão de pessoas, eu coloquei na ordem dessa coluna. Se a gente olha mortes por milhão de pessoas, o Brasil está em 6º lugar hoje, né, ontem, dia 2/11, com 752 mortes para cada milhão de pessoas, de habitantes. Só que aqui vale a pena a gente tirar San Marino, que está em primeiro, e Andorra, porque são vilas praticamente, né, não são, nem dá para contar como países, né. San Marino tem 42 mortes, só que só tem a população, cadê? Tem aqui a população, não sei se aqui tem, acho que não. Mas a população lá é minúscula, né? Então dá 1.200 mortes por milhão de pessoas, mas está longe de ter 1 milhão de pessoas, então nem dá para contar. Andorra também não. Se a gente conta países normais, digamos assim, o Peru está em primeiro com 1.000 mortes para cada milhão de pessoas, ou quase uma morte para cada 1.000 pessoas. Bélgica também. Depois Espanha com 780 e Brasil com 752. Acima do Chile, Bolívia, Equador, Estados Unidos, México, Argentina. É legal ver como tem latino-americanos aqui, né? Peru, Brasil, Chile, Bolívia, Equador, México, Argentina, Panamá, Colômbia, enfim, só nesse bloco dos 15 primeiros aqui, 16, enfim. E alguns outros casos, tá? Por fim, aqui em São Paulo, na nossa cidade, né? Alguns de vocês moram fora de São Paulo, mas a gente estuda aqui em São Paulo, enfim.
os dados até dia 31/10, os casos por mês, ó. Se a gente olhar em março, teve 1.800 casos, quase 1.900, depois 16.000, 42.000 e assim por diante. Julho foi o que a gente teve mais casos, 70.000 casos registrados. E depois de julho, agosto, setembro e outubro reduziu. Mas em outubro a gente ainda teve 25.000 casos registrados na capital, né? Com relação aos óbitos, o máximo que a gente teve foi em junho, quase 2.900 óbitos só na nossa cidade. Depois em julho, agosto, setembro e outubro tem caído. Em outubro a gente teve apenas, entre aspas, 867 óbitos registrados pela Covid, né? Olhando as taxas, tá? A gente estava falando de derivada agora há pouco. Olhando as taxas, São Paulo está com uma taxa oficial, né, de 25,9 casos para cada 1.000 habitantes, ou seja, 1 para cada 39 habitantes. Se a gente pensar que na nossa turma de Física 3, um de nós, pelo menos, já pegou Covid pelos dados oficiais. E os óbitos para cada 1.000 habitantes, a gente está na cidade de São Paulo com 1,11, ou seja, uma pessoa morreu na cidade por Covid a cada 900 pessoas, 901 pessoas, tá? Algumas observações aqui. Primeiro que no inquérito sorológico feito pela prefeitura agora nas últimas 2 semanas, foi percebido que 1 para cada 4 paulistanos já teve contato com o coronavírus, tem anticorpos. Tá? E olha que os dados oficiais são de 1 para cada 40 praticamente, né? Então 10 vezes mais. Por quê que 1 para cada 4? Porque muitos casos são assintomáticos, né? Então você não faz o teste, enfim, e muitos têm sintoma, o corpo se cura, enfim, até são sintomáticos, mas de maneira leve. O problema são os que não são de maneira leve, que é a maioria que vai para o hospital e dá essa taxa absurda de uma pessoa a cada 900 que morreu pela Covid. No campus Pirituba a gente tem 1.100 pessoas circulando semanalmente. Alguém já deve ter morrido lá. Eu sei de alguns casos de familiares, tá? Vocês também sabem, colegas de vocês, inclusive, enfim, tem pessoal da turma do primeiro semestre, que entrou esse ano, etc. Tem turma no ensino médio, na pós-graduação. A gente sabe de casos de óbitos em todos os níveis, em todas as turmas lá em Pirituba. Tá? Então a gente precisa continuar se cuidando, não bobear. Tudo bem, no Brasil a gente tem a taxa de 26, um pouquinho maior que a de São Paulo, mas é isso mesmo, 1 para cada 40. E no caso de óbitos, 0,76 para cada 1.000. É abaixo do que é a taxa de São Paulo, né? Tudo bem? Eu acho que é isso. Então, um bom recomeço para todos. Continuem se cuidando. E até semana que vem.